Portanto, não há uma data, hoje começou o racismo, pronto, ontem ninguém era e agora somos. Não é assim, não é? Foi ao longo de séculos e séculos, e tem muito a ver com a história da Europa, da reconquista cristã, foi criando um espaço para que este tipo de ideologia terminar com a expansão marítima. Os portugueses e os europeus brancos, como tinham mais poder de armas, sentiram-se no poder de colocar na prática esta ideologia. Ocorreu-me falar do tema do racismo a propósito do 10 de junho. E porquê? Porque eu acho que é uma data muito simbólica da mentalidade racista que ainda prevalece na sociedade portuguesa. Obviamente, eu vou falar desde o meu lugar de fala, que é enquanto mulher branca, que nasceu, cresceu e viveu numa sociedade de brancos, que conviveu grande parte da sua vida maioritariamente com brancos, e este vídeo é sobretudo para pessoas brancas, porque as pessoas negras já sofrem o racismo diariamente e não precisam que ninguém lhes venha falar sobre isso. Apesar do que muitas pessoas dizem, o racismo já não existe, os negros têm os mesmos direitos que os brancos. Na prática, as coisas não acontecem exatamente assim. Este é um tema delicado na sociedade. As pessoas evitam falar sobre isso. Porque o racismo, no fundo, é o quê? É uma ideologia que parte do princípio que as pessoas brancas ou de pele mais clara são superiores às pessoas de pele mais escura. Metam isto na vossa cabeça. O racismo foi inventado pelos brancos. E se os negros reproduzem este tipo de mentalidade, não é porque são racistas. É porque estão a reproduzir o racismo que sofreram durante gerações e gerações. O racismo reverso não existe. E eu vou dar alguns exemplos para começarmos a pensar sobre estas questões. É o Dia de Portugal. Portugal, Camões e das comunidades portuguesas. Dia 10 de junho acontece um fenómeno em Lisboa, que eu não sei se acontece noutras zonas do país, uma manifestação de um partido nacionalista português, em que uma cambada de brancos se juntam e que gostam de gritar em alto e bom som frases como Portugal é nosso. Que é uma frase que remonta à ditadura fascista do Estado Novo e à guerra colonial. O que é que são os descobrimentos? Esta época da história de Portugal é enaltecida por grande parte das pessoas e, inclusivamente, pelo nosso sistema educativo. Nos livros de história é contada toda uma narrativa, assim, estilo contos de fada, de como os portugueses foram maravilhosos quando foram descobrir territórios desconhecidos para o resto dos europeus. Não era orgulho nenhum para Portugal o facto de termos sido colonizadores, porque a história da colonização dos europeus a povos africanos e outros é uma história de genocídio, guerra, roubo, sequestro e maltrato a pessoas nativas dos territórios que nós fomos visitar. Primeiro que tudo, podemos dissecar uma palavra descobrimentos. Vem da palavra descoberta. Europeus brancos católicos meteram-se numa casca de nós, a que chamam caravelas, e puseram-se pelo mar a descobrir territórios que não conheciam. Até aí, tudo bem. Esses territórios eram povoados por pessoas nativas de lá. E para elas, aquelas terras não foi descobrimento nenhum. Portanto, a descoberta só foi para nós, portugueses e europeus. Certo? O que é que aconteceu nos descobrimentos? No século XV, com todo o apoio dos reis católicos e da Igreja, pela ganância de riqueza e poder, os portugueses, como muitos outros povos brancos, decidiram ocupar os territórios que encontraram. Para além disso, decidiram roubar-lhes todas as riquezas, violar as mulheres e depois tiveram a impressionante ideia de sequestrar muitas pessoas do continente africano e levá-las para o continente americano, para aí trabalharem para enriquecer um conjunto de brancos. E nisto, os portugueses iniciaram um percurso de escravidão de pessoas negras. Portanto, os descobrimentos foram isto. É preciso reconhecer esta parte terrível e sombria da história de Portugal, que foi o colonialismo. Lembro-me de há uns anos, em conversa com um estudante de antropologia, não sei se ele estava a fazer licenciatura, se era ao mestrado, tinha 20 e tal anos, em conversa, veio à baila os descobrimentos, fez passar a ideia dele de que os descobrimentos foram basicamente uma espécie de intercâmbio cultural. Ignorando completamente
o facto de termos feito o que bem nos apeteceu àquelas pessoas, não as tratando e não as considerando pessoas. Há uns anos, quando fiz um programa de intercâmbio cultural com várias pessoas da Europa, onde estavam cerca de 4 ou 5 portugueses, e houve uma altura em que tínhamos que falar um pouco do nosso país e apresentá-lo aos outros. Estamos a falar de pessoas entre os 25 e os 30 anos. E quando nós, o grupo de portugueses, estávamos a discutir o que é que haveríamos de falar, várias pessoas tiveram a ideia de falar dos descobrimentos. E todas as pessoas, exceto eu, acharam uma boa ideia e continuaram a insistir que não, isto é uma das coisas boas e bonitas para falar de Portugal. É um orgulho nacional. Aquelas pessoas que dizem: Eu não sou racista, eu tenho colegas de trabalho negros, eu tenho vizinhos negros, eu falo com eles normalmente, como qualquer outra pessoa, mas eu não quero netos pretos. e acham que dizer isto e acreditar nisto não é ser racista. Que há qualquer coisa que não está bem. Na linguagem do nosso cotidiano também é importante rever algumas expressões. Por exemplo, quando estamos num grupo de pessoas e alguém, por exemplo, está a dar qualquer coisa a toda a gente e não dá a uma das pessoas, e a pessoa vira-se e diz: E eu? Sou preto? esta expressão vem de uma altura em que as pessoas negras tinham direito a menos do que as pessoas brancas. A expressão em si é racista. E continuar a dizê-la é perpetuar uma mentalidade racista. O racismo existe no nosso dia-a-dia, também no acesso a lugares de poder. Por exemplo, em termos do ensino universitário, em termos de empregos e por aí vai. A ver o caso de Castelo Branco, a maior parte das pessoas que lá estão, que lá vivem, são de facto brancas. Portanto, não me admira que no ensino superior a maior parte dos alunos sejam pessoas brancas. Mas se formos para a zona de Grande Lisboa, cerca de metade das pessoas são brancas e outra metade são negras. E, portanto, seria de esperar que no ensino superior se veriam alunos e professores também, metade brancos, metade negros. No entanto, não é isto que acontece. A maioria são brancos. E hoje em dia, todas as gerações da nossa sociedade ainda repercutem de alguma forma este racismo. O mínimo que podemos fazer que seja digno nesta história toda é começarmos a pensar sobre estas questões, a percebermos dos nossos comportamentos, da nossa mentalidade, da nossa linguagem racista, debatermos e desconstruirmos algumas ideias criadas pela ditadura fascista e por uma mentalidade que ainda está enraizada num pensamento colonialista. Eu recomendo uma série de reportagens do Jornal Público que se chamam Racismo à Portuguesa. São muito interessantes. Inclusivamente a jornalista ganhou um prémio por essas reportagens que focam certos aspectos da nossa sociedade que refletem essa discriminação. Se for possível e se tiverem vontade e abertura para ouvir relatos de pessoas negras sobre situações de discriminação, ouçam. Por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, deem um like, partilhem, subscrevam o canal e até à próxima.